Obrigado por participar da oficina sobre utilização de podcast para musicalização em tempos de pandemia. Veremos como unir a musicalização e o uso de tecnologias para propagar o conhecimento. Esse evento faz parte do segundo Festival de Arte e Cultura da Universidade Federal do Tocantins, UFT. Nossas oficinas apresentam a importância da musicalização, prática musical, abordagens para ensino infantil e fundamental, utilizando o podcast. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a esse terceiro dia, né, da nossa oficina Utilização de Podcast para Musicalização em Tempos de Pandemia. Né? Foram 2 dias assim, bastante intensos, quinta e sexta, com o pessoal, né, trocas de informações riquíssimas. Né? Hoje aqui contando com a presença da nossa professora orientadora do projeto, né, Renata Patrícia. Professora, seja bem-vinda. Se você quiser tecer alguma fala inicial, né, nesse momento, esteja à vontade. Só quero agradecer mesmo, né, e reforçar o que eu disse quando eu cheguei, parabenizar o trabalho de vocês, dos tutores de vocês, e dizer que eu estou muito, muito feliz de estar acompanhando esse trabalho, e tenho certeza de que vocês estão produzindo um material muito rico e uma difusão, né, da arte no estado e até fora dele, né? Então, é isso que eu queria dizer e agradecer. Muito obrigado, professora. O Diogo e o Charles, eles justificaram a ausência hoje, que o Diogo ele tem uma live, está produzindo uma live agora à tarde, né? E o Charles já tinha também outros compromissos agora à tarde. Mas aqui a gente está com um grupo aqui, o Tiago e a Ana Flávia, né, que participaram do primeiro e segundo dia. Né, o Tiago abordando a música enquanto linguagem, uma discussão riquíssima, né, construída no primeiro dia, juntamente com a discussão do Diogo sobre a utilização do podcast, a utilização de plataformas e a melhor forma de você produzir os podcasts a partir dos equipamentos que você já tem. Então, assim, foi uma abordagem realmente esplêndida do que o Diogo fez. E ontem tivemos, né, a Ana Flávia falando sobre a musicalização infantil, né? Então, as possibilidades da musicalização infantil dentro da perspectiva dos podcasts. Né? E aí surgiu a alimentária proposta dos podcasts inclusivos, né? Os podcasts destinados às pessoas com deficiência, né? Com algum tipo de deficiência. Justamente pelo fato do podcast ser uma proposta abrangente que consegue agregar todas as pessoas possíveis. Se você tiver algum dispositivo que emite som, você consegue ouvir um podcast, né? Hoje praticamente todos têm um smartphone com acesso à internet, e essa proposta que ela trouxe para a gente da perspectiva inclusiva dentro do podcast, né, foi uma ideia fantástica, né? Uma ideia que já vem sendo trabalhada em alguns podcasts, e a gente trouxe aqui para o pessoal da oficina, né? Então foi bastante fortuito, assim, essa perspectiva que a Ana Flávia trouxe, né? E aí, fechando, eu trabalhei ontem com vocês as possibilidades de conteúdos para podcast, né? Tendo em vista a perspectiva do ensino fundamental, de crianças entre 6 a 11 anos. Então, a gente jogou conteúdos na possibilidade de trabalhar história dos gêneros musicais, né, a perspectiva de trabalhar fontes sonoras, paisagens sonoras, a perspectiva de trabalhar cantigas de roda, percussão corporal, tudo a partir do podcast, né? Então, assim, após esse breve resumo, bem breve mesmo, assim, entendeu? Que o conteúdo foi muito mais profundo, né, do que eu consegui expor aqui.
né? Eu pergunto a vocês que participaram, né, nos outros dias, se ficou alguma dúvida relacionada a esses 2 dias de conteúdo, né? Se vocês têm alguma colocação, né? O que vocês conseguiram absorver desses 2 primeiros dias, né? Que eu gostaria dessa fala inicial, desse feedback inicial, que hoje a gente vai trabalhar de forma prática, né? Entendeu? A gente vai fazer aqui um jogo rápido aqui com vocês, para trabalhar a produção de um podcast do zero, né? Então, desde a da criação do tema, né, conteúdos, né, público-alvo e as possíveis abordagens que a gente possa ter. Então, vocês participaram, né? Até a própria professora Renata também, se tiver alguma colocação a fazer, alguma pergunta, alguma indagação, né? Aqui eu estou vendo Nara, Aldeides, Aline, Vanessa. Vocês tiveram algum ponto a destacar, podem ficar à vontade. Quem se habilita, não se estapeiem para falar por primeiro, por favor. Boa tarde, Fabiano, seja bem-vindo. Ninguém? Então assim, pessoal, o chat fica aberto, tá? Se vocês tiverem alguma colocação, podem ficar à vontade. Então, como eu falei, né, vamos abordar aqui, vamos fazer um exercício prático aqui de montagem de um podcast. Ah, Diego, mas eu já vou sair daqui com esse podcast montado? Não, você vai sair daqui com as bases para a construção de um podcast. Então, a nossa ideia é a gente montar essas bases, construir esses temas, essas possibilidades, e daí vocês darem um feedback para a gente a partir dos temas que a gente trabalhou, de um podcast ali por volta de 5 minutos, entendeu? Então, assim, é uma atividade tranquila de se realizar, né? Então, a gente vai dar um prazo para vocês entregarem tudo, e a ideia também é da gente montar um acervo com esses podcasts, né? Esses episódios que vocês construírem a partir daqui, né? Então, assim, eu penso que a gente pode construir esse acervo até para vocês trabalharem, né? Eu sei que tem muitos professores que já estão em sala, né? Tem muitos estudantes que vão sair licenciados, então é uma possibilidade, né? Como a professora Renata bem falou, é um acervo que se constrói a partir das perspectivas que foram sendo forjadas aí nesses 3 dias, né? Então, é um movimento interessante que a gente pode fazer. Então, aqui eu vou só projetar um slide rápido. Guardar só uns instantes que nublou, aí quando nubla a internet fica numa velocidade impressionante. Ei, Diego, Diga aí, você Thiago. está projetando aí. É que eu estava lembrando da fala do Diogo, né? Ele apresentou lá e falou sobre os microfones, os tipos de microfone utilizado e tal. Cada um tem uma especificação. E eu estava pensando, diversas vezes que eu tive que usar algum aparelho, algum equipamento, e tive dificuldade muito com o manual de instrução. Eu acho que no Brasil, de uma forma geral, o manual de instrução é muito mal feito, é muito resumido, sabe? Muito detalhe, falta, até mesmo para carro, assim, manual de carro eu acho também bem resumido e tal. E pelo que eu vi, é uma utilidade do podcast também, tem podcast de manual de instrução. É bem interessante isso. Você estava falando dos microfones, né? Aí tem a utilização do microfone e tal, essa questão. Acho que é uma demanda bem grande que tem. Né? Acho que a gente está falando da musicalização, né? Mas é uma demanda de podcast que tem. Que manual de instrução no Brasil, acho bem pobre. São as possibilidades, né? Então, boa tarde, professor José Soares, acompanhando aqui a gente. Antes de eu entrar, pessoal, na fala em si, gostaria de saber se o Tiago, a Ana Flávia, tem alguma colocação. Vocês podem. Não, pode seguir, Thiago. Ou Diego. Então, vamos lá. Seguindo. Aqui.
Aí vocês só me dão um feedback assim que começar a aparecer. Tá ok. Tá, né? Tá projetado na tela toda. Ok. Tá certinho. Então, beleza. Então, esse é o tema, né, da nossa oficina. Essa oficina que começou no dia 16, né, e está finalizando hoje aqui. Então, a utilização de podcast para musicalização em tempos de pandemia, né? E aí o Thiago levantou um ponto importante, e foi essa questão que muitas vezes a gente tem o equipamento, né? Precisa do equipamento para se fazer o podcast, mas aí muitas vezes não sabe como operacionalizar esse podcast. Então, aí o próprio podcast pode ensinar você a operacionalizar o podcast. Então, veja a grandeza, né, da utilização dessa ferramenta, né, que nos últimos 2 anos aí teve um boom da utilização de podcast, né? Saiu uma reportagem essa semana na revista Nexo, que praticamente 90% dos brasileiros que utilizam a internet, né, passaram a consumir podcast quase que diariamente, né, em decorrência da pandemia, né? Então, assim, são números expressivos, né, que se colocam aí na sociedade para a utilização do podcast. Então, aqui seria a questão das dúvidas, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Ficou algum ponto que não ficou bem esclarecido, né? Ficou algum ponto que vocês ainda ficaram com aquela pulga atrás da orelha, né? Então, fiquem à vontade, tá? Podem utilizar o chat, a Ana ou o Thiago estão aí monitorando o chat, então qualquer coisa, só jogar no chat que a gente volta aqui e retoma a discussão e tenta pelo menos diminuir, né, as dúvidas. Então, vamos lá. O que a gente tem proposto para hoje? Hoje a gente tem proposto uma atividade prática, rápida, né, bastante intuitiva, de criação de um podcast, né? Então, vocês viram tudo que é possível a partir do podcast, e aí surgem algumas questões relacionadas a isso, né? Primeiro delas, qual é o público-alvo do meu podcast? Então, vocês viram as possibilidades da música enquanto linguagem, viram os equipamentos necessários para a criação de um podcast, viram o impacto do podcast dentro da musicalização infantil e as possibilidades do podcast dentro da musicalização na parte do ensino fundamental. Então, aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o meu público-alvo. O meu podcast vai ser direcionado a crianças? Até que idade? Né? Vai ser direcionado a adultos que trabalham com crianças? Vai ser direcionado a adolescentes que prestam algum serviço em uma instituição educacional? Então, tudo isso a gente tem que fazer essa leitura para definir o que seria o nosso público-alvo. Feito isso, qual o tema do meu podcast? Tá? O que eu vou trabalhar? Então, qual o tema geral do meu podcast? Tá, Diego, eu quero trabalhar com história da música ocidental. Perfeito. Não, mas eu não achei tão interessante assim, porque tem todas as imposições a partir da perspectiva da música ocidental. Eu quero trabalhar com música oriental. Perfeito também. Entendeu? Eu quero trabalhar só com música ancestral. Maravilhoso. Então, assim, são temas inúmeros que a gente pode trabalhar dentro do podcast. Eu quero trabalhar um podcast direcionado a crianças com transtorno do espectro autista. Perfeito também. Então, assim, são N possibilidades de você construir o seu tema dentro do podcast. Então, a gente vai fazer um movimento, né, aqui, daqui a pouco, com relação a essa construção de temas, né, ver o que a gente tem em mente. Diego, mas eu não consigo pensar em nada, né? Eu parto do princípio de que a gente sempre está pensando alguma coisa, né? A todo tempo a gente está pensando. O que você pode não estar fazendo é sistematizando esse pensamento para a construção desse tema. Então, a gente vai ajudar você aqui a fazer essa sistematização. Muitas vezes você tem alguma ideia relacionada ao tempo, esse tema é bacana, né? Eu vi ali que o pessoal
consegue trabalhar, né, tipo podcast para pessoas que trabalham com outras pessoas em situações de rua, né, informando como essas pessoas devem tratar as outras pessoas em situações de rua, né, que forma abordar tudo isso. É um tema interessante. Como eu faço isso dentro da musicalização? Né? Eu posso fazer isso daí, uma abordagem a partir da perspectiva musical com essas pessoas. Então, assim, são inúmeras possibilidades que a gente pode construir aqui dentro do tema. Delimitado o tema, né? Quais são os conteúdos que você vai abordar dentro desse tema, né? Então, eu coloquei aqui como sugestão, né? Então, assim, é só uma sugestão, não precisa ser exatamente isso. Música ancestral. Música ancestral são N possibilidades dentro de música ancestral. Quais são os conteúdos que eu posso trabalhar dentro de música ancestral? Eu posso trabalhar a percussão na perspectiva da música ancestral. Eu posso trabalhar legado da música ancestral e sua importância na construção das músicas modernas, principalmente samba, pagode, chorinho, né? Então, eu posso trabalhar também a construção identitária dos indivíduos que trabalham com música ancestral. Então, assim, são N conteúdos que eu posso trabalhar dentro desse tema, tá? Então, são várias possibilidades. Então, é mais ou menos esse o movimento que a gente pretende fazer quando se tem a ideia, né, de criação de um podcast. Né? Então, ter bem claro. Lógico, você pode abrir um público-alvo mais amplo, né? Pode abrir um tema, só vou falar sobre música. Beleza, tá. O seu tema é música. Mas quais são os conteúdos que você vai abordar dentro do tema música, né? Então, que isso fique bem delimitado. Mas por que, Diego, que eu não posso fazer um podcast aleatório? Pode, entendeu? Como eu bem falei, isso aqui não é uma imposição, não são regras, não são direcionamentos que você pode ter, né, para a construção do seu podcast, né? E assim, fica muito melhor para você ter um público-alvo definido, ter um tema, né, e ter basicamente os conteúdos construídos ali na sua cabeça para realização do podcast, porque daí o seu trabalho ele vai ser muito mais denso, né? Então, eu posso falar sobre tudo, mas eu vou ter realmente profundidade sobre tudo que eu vou falar. Então, assim, você fazendo essas delimitações, o seu podcast, né, a sua atividade, seja se você queira fazer o podcast para utilização no ensino, né, o ensino infantil, ensino fundamental, se você quer utilizar o seu podcast, eu quero monetizar o meu podcast, e aí isso o Diogo falou muito bem no primeiro dia, né, a questão da monetização dos conteúdos que são trabalhados dentro das plataformas digitais. Eu quero monetizar. Então, aí, se você está pretendendo, por esse viés, fazer a monetização do seu conteúdo, do seu podcast, então aí realmente você vai necessitar que haja uma profundidade, até por conta do seu podcast se destacar dentre a inúmera variedade de podcasts que a gente tem disponíveis aí nas plataformas, né? Seja no Spotify, no Deezer, seja no Bandcamp, seja no YouTube, seja no próprio Google, né? O Google tem uma aba específica para podcasts, né? Eu não sei se vocês conhecem, então, quem tem Gmail, quem usa Gmail, quando você entra lá naqueles 6 pontinhos lá que você entra para o Drive, formulários, você pode baixar a tela que tem lá, podcasts. E aí você entra, todos os podcasts que estão dentro Tá baixo aí para vocês, né? Tá baixo, Thiago? Tá ok, né? Não, beleza. Para mim tá ok. O Fabiano falou que o volume estava baixo. Tá. Então assim, aí se tiver baixo, só tá mais aí se tá. Não, tá ok, o restante está dizendo que tá ok.
Então, vamos lá, ver se é alguma coisa no teu dispositivo, Fabiano, que muitas vezes acontece isso. Então, assim, dentro do próprio Google, né? Então, há possibilidade de você assistir o podcast por eles, né? Então, aqui eu vou projetar uma tela de uma... Voltei aqui, caiu rapidão aqui, deu uma queda aqui na internet, mas consegui retornar aqui rápido. Então, aqui eu vou projetar uma tela aqui sobre 11 podcasts, né? Isso foi uma lista que foi feita pela geraçãoon.com.br, tá? E é podcast de música para ouvir, né? Então, são dicas, né, de podcasts que você pode tomando como referência, né? Tá tomando como base para a construção do seu podcast. E aí eu queria fazer esse movimento antes da gente entrar mesmo na atividade prática, né? Eu vou disponibilizar o link depois no grupo, no e-mail. Só aguardar. Certo, já apareceu aí para vocês, né? Isso, Já assim. já, né? Só jogar no chat esse link. Certo. Então, aqui, pessoal, essa reportagem aqui, né, feita pela Geração On, fala de 11 podcasts, né, sobre música. E aí eu escolhi mostrar isso para vocês verem as possibilidades, né, do podcast. Então, por exemplo, aqui tem um só sobre mulheres na música, né, um sobre obras sobre música nas escolas, né. Aqui, para quem curte mais um som mais pesado, né? A história do Mayhem, que é uma banda europeia, black metal, sobre diversidade musical brasileira, Clube dos 27, que aqui é retratando, falando um pouco sobre os artistas, né? Que tiveram sua vida findada ali aos 27 anos, A Beleza Suprema do Blues, Música e Deficiência, História do Rock in Rio, Casais na Música, a guitarra e suas histórias, videogame e a música, né? Então, são as possibilidades aí, né? Vejam a diversidade de temas, né? Conteúdos e abordagens dentro da proposta do podcast. Tem uma outra também, uma outra reportagem, que eles falam de podcast brasileiro, e aí eles só colocam só podcasts brasileiros, né? Que é a Music Non-Stop. Eu vou colocar aqui para vocês. Aline, pode ficar à vontade. Eu só queria assim saber se depois tem como colocar esses que você está mostrando aí para a gente lá no grupo do WhatsApp. Sim, eu vou colocar, entendeu? Vou colocar todos lá, todos esses links lá dentro no grupo. Ah, sim, tá, obrigada. Deixa eu ver aqui, deixa eu projetar essa outra tela aqui para vocês.
músicas com instrumentos alternativos. Inclusive, Laura, tem uma oficina de um colega nosso, o Francisco, que foi feita hoje pela manhã, que ele trabalhou justamente isso daí, né? Música a partir de instrumentos alternativos, né? E é uma possibilidade realmente bastante interessante. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Tocantins a viola de Buriti, né? Então, olha, tanto que seria massa a gente construir um podcast falando sobre a história da viola de Buriti e as possibilidades da viola de Buriti dentro da musicalização, né? Então, assim, não seria somente a história em si, mas como que você pode utilizar essa viola de Buriti na perspectiva da musicalização, seja ela tanto para a fase infantil, seja ela tanto para a fase fundamental, né? Então, essa construção, essa ideia de trabalhar a música com instrumentos alternativos, eu vejo bastante válido, né? Então, e também outros tipos de instrumento, né? Instrumentos que muitas vezes são construídos em regiões específicas, né? Por exemplo, tem a chamada morimba, calimba, agora me fugiu o nome, né? Que é um instrumento específico de comunidades quilombolas, né? Então, assim, é um instrumento com um som fantástico, né? Eu vou ver se eu consigo achar ela aqui para vocês. Tiago? Inclusive, isso aí é um tema muito importante, considerando o preço, o valor para comprar instrumento, né? E escola, você vai fazer musicalização na escola, essa atividade musical. O recurso para comprar instrumento é muito escasso. O aluno também ter dinheiro para comprar instrumento é bem complicado, né? A maioria é carente, então mas não tem desculpa para não trabalhar a música, né? Você faz música com caixinha de fósforo, você faz música, igual você falou, com o nosso corpo mesmo, bater palma, faz ritmo, né, utilizando o corpo, né? A gente tem os projetos Arte na Lata, existem várias possibilidades para fazer música. Não ter o instrumento não é uma desculpa, não é desculpa válida, não é um motivo para não fazer música, para não trabalhar a música. Isso é bem importante, essa área aí de construção de instrumentos alternativos. Inclusive, tem um projeto bastante legal aqui na cidade de Araguaína, que é o Reciclarte, né? O que eles fazem com instrumentos recicláveis, né? São instrumentos ditos tipo violão, tambores, né? Então, parte percussiva, parte harmônica, melódica, eles constroem tudo a partir de peças recicláveis, né? Entendeu? Então, assim, é uma possibilidade gigante que eles têm justamente para poder utilizar, né? Fazer a reutilização desses equipamentos que seriam jogados fora, dessas latas, né? Tambores, entendeu? Todas essas peças que seriam descartadas como lixo, e eles constroem e fazem música com isso. Então, assim, é um tema riquíssimo. Se construindo um podcast dessa perspectiva, né, realmente, assim, você vai conseguir agregar muito, assim, com relação à musicalização. Então, aqui, pessoal, Quem pode falar, quiser, Diego, você já viu, deve conhecer Hermeto Pascoal, né? Hermeto Pascoal é um inventor de instrumentos. Então, quem tiver interesse, curiosidade, né, pesquisar sobre ele e os instrumentos que ele já criou. Ele já fez instrumento de sopro com a bomba de encher pneu. Já viu esse? Bem interessante. Isso. Inclusive, né, acho que daqui por final, se eu conseguir achar, tem um vídeo bastante legal de um baixista que criou um contrabaixo, né, com uma taboca e aquelas garrafas, aqueles galão de água, né, 10 litros, 15 litros, não sei, que coloca de bebedouro, né? Então, ele abriu o espaço da lateral do tambor, né, do recipiente, colocou essa taboca, utilizou duas cordas, né, mais grossas para fazer a mi e a lá, e aí depois utilizou duas linhas de anzol mais grossas para fazer a sol e a ré, né?
E ali ele conseguiu criar um dispositivo, porque aí o que ele fazia? Na hora que ele tocava a corda, né, a corda ressoava dentro do recipiente. E aí saía o som, né, pela abertura que ele tinha feito, né, pela fresta que ele tinha feito. Então, é um instrumento alternativo totalmente, porque ele utilizou um instrumento que já comumente a gente encontra em lojas de instrumentos musicais e utilizou o que ele tinha para ele e construiu um contrabaixo, né? Então veja aí as possibilidades, né? Então, se a gente consegue fazer esse podcast colocando essas construções que são feitas, né? As possibilidades que a gente abre para a pessoa que está ouvindo, né? São inúmeras com relação à possibilidade da utilização de instrumentos, né? De instrumentos alternativos, construções de instrumentos, construções alternativas de instrumentos. Então aqui, né, tem a discoteca básica, né, que conta histórias que marcaram a trajetória da música mundial, né? Esse link aqui eu vou disponibilizar também para vocês, né? Um outro podcast é o podcast da revista Bis, né, que aí ele fala sobre a cultura musical brasileira, né, como que se construiu tudo isso, a identidade do som pop, do som rock, né? O podcast secreto, né, que faz parte esse aqui ele é mais voltado para quem tem conta, né? Então, assim, mas é R$ 20, então acho que dependendo até compensa. Né? Tem o Vamos Falar sobre Música, né? Que esse daqui, ele fala sobre toda a construção dentro do tema música, né? Aí temos o outro também, que é o Popcast, né? Então, esse daqui é mais voltado para a discussão da música enquanto linguagem pop, né? Então, assim, aqui tem muita coisa boa, pessoal. Entendeu? Vocês puderem dar uma olhada depois, né? O Rap em Debate, então, existem podcasts específicos para gêneros musicais, né? Então, o que resta é só a gente fazer essa garimpada, né? Essa procura, né? Então, se você se interessa por algum tema em específico, certamente já vai ter algum podcast que vai trabalhar, mesmo que não seja especificamente sobre o que você quer, mas uma abordagem parecida, né? Então, vamos garimpando, vamos conhecendo que são propostas realmente interessantes. Sobre essa primeira parte, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tiago, Ana, querem realizar algum complemento? Ninguém? Não, tá tranquilo, Diego. Tá tranquilo, né? Então beleza, pessoal. Então, vamos fazer aqui a gente tinha planejado aqui fazer um movimento prático de construção de podcast a partir daquele slide que eu mostrei, né? Delimitando o público-alvo, tema e possíveis conteúdos, tá? Então, deixa eu só disponibilizar um link aqui. Vamos fazer uma nuvem de palavras aqui, né? Uma nuvem de ideias para fazer uma construção coletiva aqui, né? Sobre a proposta de construção de um podcast. É só disponibilizar o link. Só mais alguns instantes aqui, pessoal, porque o Mentimeter aqui resolveu curtir com a cara e reiniciou aqui o danado.
Certo. Tá aí o link. Eu vou pedir que vocês acessem o link e coloquem aí 3 sugestões. 3, eu coloquei 5, mas coloquem 3 sugestões de público-alvo, né? 3 ou 5, se vocês preferirem, está à disposição, né? Para a gente começar a montar aqui o nosso, uma ideia aqui, uma proposta de podcast. Aí é só vocês colocarem as sugestões, aí embaixo clicar em Submit, que aí já vai aparecer aqui para mim as respostas. Começando a aparecer, estudantes, ensino básico, adolescentes. Opa, eu tirei aqui da tela, peraí. Adolescentes entre 13 e 16 anos. Ó, agora aqui já apareceu, ó, crianças carentes, interessante, gestantes, idosos, professores, pré-adolescente, jovens, professores, gestantes falei aqui, ensino básico. Então, vejam aí a possibilidade, né, de públicos-alvos para a construção desse podcast. Então, olha só que interessante, né? Um podcast voltado para gestantes, né? A gente falou dos benefícios da musicalização pré-natal, né? O Tiago falou, fez essa abordagem, né? A Ana falou também sobre essas questões, né? Inclusive deu relato de experiência da utilização enquanto estava gestante, né? Então, aqui a gente já tem a possibilidade desse podcast, né? Desse público-alvo. Crianças cadeirantes, meninas, né? Empregadas domésticas, olha só que legal, né? Adolescentes grávidas, olha só que tema interessante, né? Então, crianças cadeirantes, universitários, crianças da primeira infância, adolescentes da periferia, né? Então, eu fico muito feliz com esse retorno, porque a gente está pensando realmente nas possibilidades sociais do podcast, né? Então, a gente falou aqui da música enquanto linguagem, enquanto construção social, né? E eu vejo que isso está refletido nessas propostas de direcionamento de público-alvo, né? No momento que a gente coloca, né, esses públicos-alvos em específico, né? Então, a gente conseguiu absorver a proposta, né, realmente da construção da música. Muito bom. Então, aqui eu vou projetar um outro aqui. Dentro dessas perspectivas, né, dentro desses temas que foram trabalhados, dentro desses públicos-alvos que foram trabalhados, né? Agora eu quero que vocês me mostrem, me coloquem os temas. Os públicos-alvos foram aqueles: adolescentes grávidas, gestantes, né, idosos, adolescentes de periferia, crianças da primeira infância. Oi, Thiago. Que ficou repetido aí. O link tá de público-alvo ainda.
Ah, foi o público-alvo, é? Dá uma olhada. Ah, não, então peraí, deixa eu arrumar aqui. Acho que ele não atualizou bem aqui, mas peraí que eu atualizo rapidão aqui. Será que o pessoal baixou o aplicativo que a gente pôs lá no grupo, lá, o Anchor? O aplicativo é bacana. Ele dá para fazer, inclusive, dá para nós dois fazermos um podcast, mesmo à distância. Dá para fazer junto. Ele é bacana, cara. Se a galera tiver conseguido. Vê pra mim, Thiago, se agora deu bom. Tá correto. Pô. Tá, né? Então vamos lá, pessoal. Então, tecnologia muitas vezes dá uma rasteira aqui na gente, mas a gente vai driblando ela. Então vamos lá, né? Temas, né? Quais as possibilidades de temas, né? Dentro da construção do podcast, a partir daqueles públicos-alvos que a gente colocou, né? Adolescentes, idosos, gestantes. Vou projetar a tela aqui para a gente ir acompanhando. A tela já está aparecendo aí para vocês. Ah, né? Certo. Então, olha só, qual o tema do podcast, né? Tá vindo aqui várias ideias. Cultura clássica, valor à vida humana, violência doméstica, construção de instrumento, músicas ancestrais, fake news, drogas, música de niná, ritmos, cancelamento. Olha, esse aqui é interessante, né? O cancelamento, um tema realmente bem atual, né? Então, a cultura do cancelamento aí, construindo e desconstruindo nas redes sociais. Jovens e a política, muito bom. Depressão, mal do século, extremamente necessário. Relacionamentos, drogas, né? Músicas ancestrais. Então, veja aqui a variedade de temas, né? Então, foi eu. Qual o cancelamento, Mara? Foi você? Foi, aham, um tema bem atual, Isso, de como as pessoas gostam de fazer críticas umas com as outras, julgamentos, essas coisas assim. isso, exatamente. Então, por exemplo, assim, a gente pensar, né, nessa cultura do cancelamento, e principalmente no meio musical, essa cultura no meio artístico em geral, né? Essa cultura do cancelamento, ela realmente ela está muito em voga, né? Então, tem aqui violência doméstica, bastante interessante, né? Então, aqui são as possibilidades de temas que a gente tem, né? São possibilidades de temas que podemos construir dentro do podcast, né? Então, como eu falei, né? Você define o público-alvo, definir meu público-alvo, beleza. Agora eu tenho que pensar o tema, né? Então a gente definiu o público-alvo naquela parte lá e a gente agora definiu um tema. Ou mesmo que não tenha definido o tema, mas escolheu um tema que você se identifica, né? Por exemplo, a Nara deu relato aqui que se identificou pela questão da cultura do cancelamento, porque é um assunto que está muito em voga, né? Então, muito provavelmente, todos vocês que participaram aqui dessa atividade aqui
vocês colocaram um público-alvo e um tema que se identificam, né? E isso é importante dentro do podcast, você se identificar com o que você está falando, né? Até, e isso é uma impressão minha mesmo, tem algumas coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente lê, que não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas tem horas que eu penso que a pessoa escreveu, construiu, fez alguma música por fazer. A gente não sente ali um trato íntimo entre o criador e a criatura, né? Assim, de forma grosseira, né? Então, assim, você se identificando com os temas, com o seu público-alvo, né? O seu trabalho ele vai fluir muito, né? Muito melhor. Beleza? Então, aqui, só para finalizar mais um movimento aqui que a gente vai fazer, que esse é com relação a conteúdos. Dentro desses temas que vocês trabalharam, né? Conteúdos. Só um instante enquanto eu atualizo aqui. Então, vamos lá, pessoal, nos conteúdos. Está aberto aí para vocês. Só compartilhar a tela aqui para a gente ir acompanhando. Eu vi que a professora Adriana está aqui presente. Seja bem-vinda, professora Adriana. Nossa tarde aqui de trabalho. Ó, começando a surgir aqui. Pagode, samba, capoeira. E aqui, pessoal, vamos pensar os conteúdos, né? Por exemplo, eu quero falar sobre o pagode, mas o que específico eu quero falar sobre o pagode? Quero falar o ritmo contagiante do pagode, eu quero falar sobre o samba cruzado e sua influência na construção da identidade brasileira, a influência da capoeira nos meios sociais, né? Então, assim, vamos pensar os conteúdos. Aqui é mais uma delimitação, vamos delimitando, né? Realmente fazendo um afunilamento da coisa, né? Então, assim, eu quero trabalhar pagode, mas o que em específico eu gostaria de trabalhar no pagode? Porque daí a ideia do conteúdo é justamente você pensar os episódios, né? Então, você vai pensar os episódios dentro da sua proposta de tema para o seu público-alvo, né? Construção com bambu, instrumentos de lata, terceira idade, mulher negra, muito bem, instrumentos de sopro, meio musical, outra aqui, televisão. Olha só o tanto que é interessante essa variedade, né, de conteúdos, né? Então, por exemplo, assim, a gente está falando de um podcast e muita gente sai da perspectiva de assistir uma televisão para ouvir um podcast e a gente pode falar sobre a televisão dentro do podcast, justamente isso daí, trabalhar como foi essa mudança cultural, né, cultural e social do ambiente televisivo
para o ambiente de áudio, né? Que é a questão do podcast. Ou audiovisual, se for a construção de um podcast, né? Como o Diogo bem falou, a construção do podcast, que está muito em voga hoje, que é o podcast em áudio, né? No streaming, e também o podcast gravado, né? Então, você tem acesso ao vídeo e tem acesso ao áudio, né? Então, são possibilidades, né, intensas aqui. Mais alguém? Já fechamos aqui. Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Sobre esse movimento que a gente fez aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão? Eu tenho uma outra proposta também aqui para a gente realizar aqui de colocar a mão na massa mesmo, assim, né? E eu gostaria de saber, antes disso, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, né? Tiago, Ana, que tiver algum complemento para realizar, fiquem à vontade. É uma limitação aí na questão do conteúdo, é o número de caracteres, né? Do, Sim, do site. Não isso, dá para isso. mudar, não dá para mexer, não, né? Não, até dá, é porque a gente pegou a conta gratuita, né? Ah, entendi. Então, assim, pessoal, qual é a ideia, né? Mostramos para vocês as possibilidades dos podcasts, mostramos para vocês toda a construção da música enquanto linguagem, né? E aí, perdão se eu me torno repetitivo, mas é porque eu acho interessante fazer essa digressão, né? Para a gente entrar no assunto. Eu sou formado em história, então a todo momento a gente tem que fazer esse processo, né? Essa construção. E fizemos a fala relativa à utilização dos equipamentos, como trabalhar o podcast na musicalização infantil, como trabalhar o podcast na musicalização fundamental. E agora a gente fez um movimento que seria um movimento de criação do podcast, né? Então, por exemplo, assim, é um desafio mesmo que eu lanço para vocês, né? Aqui, coisa rápida, pensar agora, rapidamente, vamos dar aí uns 5 minutinhos, né, para vocês pensarem a partir dessa estrutura. O meu público-alvo, o meu tema e os conteúdos que eu gostaria de abordar no meu podcast, tá? Então, vou dar aí 5 minutinhos, né, para a gente pensar, agora mais de forma individual, e a gente pode utilizar toda aquela construção coletiva que fizemos, e aí a gente coloca, né? A gente volta aqui para o pessoal e aí vê 2, 3 pessoas que quiserem falar, ou se todos quiserem falar sobre as ideias que tiveram, né? As ideias a partir de todo o que já foi construído até agora, fiquem à vontade. Então a gente pode combinar dessa forma, em 5 minutinhos, para a gente, ou 5 minutos está muito, já está todo mundo ligado em como é que faz a parada. 5 minutos tá bom, tá ok. Tá bom, né? Então vamos lá. Eu também vou montar aqui uma estrutura. Ana, tu consegue projetar aquele vídeo que o Diogo fez? Aí a gente coloca aqui enquanto o pessoal vai pensando. Eu não estou achando danado aqui. Tá. Não, perfeito.
Pelo menos aqui para mim não está saindo áudio, Ana. Tá, sem som. Peraí. Uma honra contar com sua presença. Sem som ainda? Tô escutando ele no fundo. Veremos como unir a musicalização e o uso de tecnologias para propagar o conhecimento. Agora tá saindo o som. Acho que deu tempo aqui, pessoal. Vamos lá? Alguém quer começar falando sobre a ideia que teve, como que pensou? Quem se disponibiliza? Ninguém? Então, deixa eu dar start aqui na ideia que eu pensei aqui. Então, assim, né, com relação ao público-alvo, eu pensei em trabalhar um podcast com estudantes do ensino médio, né, com estudantes de música do ensino médio. E aí, como tema principal, eu pensei em trabalhar a questão do som na história, né? E por que que eu pensei esse tema? Né, por conta da minha formação, licenciatura em História, formado em História. Então, assim, é um campo que eu me sinto confortável para trabalhar. E a questão do som, que é uma coisa que me fascinava antes mesmo de eu entrar na licenciatura em música, né? Então, eu pretendo trabalhar essa questão. O tema é a relação a história do som, né? O passeio do som mediante as várias perspectivas, indumentárias, propostas que se tem. Como conteúdo, eu pensei em trabalhar o seguinte: eu pensei em trabalhar instrumentos sonoros, né? Fonte de emissão de som. E aí eu pensei em 3 episódios iniciais. O primeiro, trabalhar a vitrola, toda a história da vitrola, o seu funcionamento, né? De quando surgiu, né, a ideia de vitrola, né, que não era chamada de vitrola ainda, era gramofone. Então, trabalhar toda essa construção histórica da vitrola e sua utilização até nos dias atuais, né? Como um segundo conteúdo, eu pensei em trabalhar os fones de ouvido, headphones, né? Então, como que os fones de ouvido surgiram, né? Para que eles servem? Em que contexto os fones de ouvido surgiram, né? Então, eu poderia começar, né, falando que os fones de ouvido surgiram no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, que eram utilizados principalmente para motivos bélicos, né, justamente por conta da questão dos rádios que eram utilizados para a transmissão. Então, poderia começar por aí, né? E um terceiro ponto, eu poderia começar
falar sobre os próprios smartphones, né? Como que eles surgiram, como que o smartphone se tornou peça-chave de difusão musical entre os jovens, e aí por isso que eu venho falando, o meu público-alvo seria estudantes do ensino médio, que seriam essa categoria de jovens. E disse, Diego, mas e a vitrola encaixaria? Sim, tem estudos, né, tem pesquisas que já revelam que boa parte das vitrolas que são comercializadas de 2010, 2012 para cá, né, são pessoas que querem conhecer como que funciona a vitrola, querem ouvir o som de uma vitrola, né? E pensando na perspectiva da educação musical, da musicalização, entender esses funcionamentos seria mais ou menos o aporte que teríamos dentro da conjuntura do ensino médio, né? Posso trabalhar isso dentro do ensino fundamental? Posso também, né? Posso trabalhar isso no ensino infantil? Posso também, entendeu? Resta a gente ficar atento àquelas pontuações que vimos fazendo, né, nos últimos 2 dias, de como abordar, né? Você pode fazer um podcast sobre vitrola para uma criança? Pode. Vai ser a mesma abordagem que você vai fazer para um jovem, um adolescente? Não, são abordagens diferentes, mas com temas e perspectivas iguais, tá? A Laura colocou aqui. Laura, você quer falar ou prefere que eu fale? Você, microfone está aberto. Aqui não tem certo, não tem errado, Laura. Entendeu? Aqui a gente tem construções, né? Enquanto construções, a gente vai fazendo esse movimento, né? Esse movimento coletivo. Eu vou falar aqui. Então, a Laura, né? Laura Beatriz, ela pensou, tema, né? História da música brasileira com ênfase em Chiquinha Gonzaga. Olha só a magnitude desse tema, gente. Eu fico impressionado quando a gente vê essas construções serem realizadas, né? Público-alvo jovens, né? E conteúdo, desafios da mulher na música, produção de instrumentos com materiais alternativos, né? Então, aqui, ela construiu, né? Fez todo esse movimento que a gente sugeriu aqui para vocês, e ela já tem um podcast dela pronto, né? O podcast dela aqui é a história da música brasileira com ênfase em Chiquinha Gonzaga, né? E muito provavelmente todo o restante do podcast vai ser voltado à questão da mulher na música, o que é extremamente necessário, né? Construir, né? Essas ressignificações da mulher, principalmente na música brasileira. E tá de parabéns, Laura. Muito obrigado pela contribuição. Realmente, assim, uma proposta bastante interessante. Mais alguém queira compartilhar? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Aline. Eu Boa pensei tarde. assim, eu não sei se vai bem no rumo, mas eu pensei assim, pelo que eu já vi, que foi falado, em relação ao público-alvo, eu pensei em trabalhar com crianças carentes de uma determinada comunidade, por exemplo, a minha, né? Com o tema, né, criando sons e músicas a partir de instrumentos recicláveis e outros materiais encontrados dentro da comunidade. E segundo, sobre a relação da música com o dia a dia deles, né? O que rodeiam e com os como conteúdos que eu trouxe a musicalização e suas várias construções, né? Durante o processo de criação desse conteúdo todo. É isso. Perfeito, Aline. Muito obrigado. Então, percebe, pessoal, a construção que a Aline fez a partir do meio em que vive, né? Que é o que a gente sempre vem falando. Vai fazer a construção do podcast, né? Adote temas que lhe chamem a atenção, que você vai conseguir realmente desenvolver um trabalho muito mais gratificante. E aí o trabalho da Aline, a proposta da Aline, né, além de uma proposta interativa a partir do podcast, né, você tem uma proposta de intervenção social, né? Eu vejo aí uma proposta de intervenção social a partir do podcast, porque ela vai estar trabalhando essa questão da criação de instrumentos alternativos,
esses jovens dessa comunidade, dessa região, vão entrar em contato com esse podcast e vai dar um estalinho, vamos produzir instrumentos alternativos. Então, aí já se começa um processo de musicalização com esses jovens, né, as pessoas dessa comunidade, nesse sentido de utilizar as peças que ele vem à mão, né? Então, é um dos grandes trunfos do podcast, né? E também da questão da democracia do podcast, que pode ser utilizado para N possibilidades e ouvido por N canais. Então, mesmo assim, e até complementando, Aline, uma proposta também, e eu espero que você realmente coloque mesmo essa ideia em prática, assim como a Laura, né? A questão da música brasileira, né, com ênfase em Chiquinha Gonzaga, né, que se construam mesmo esses canais, né, faz-se necessário a gente fazer essas construções, né, dentro dessas perspectivas. Então, muito obrigado, Aline, pelo trabalho, parabéns pelo trabalho, viu? Mais alguém? O professor José Soares colocou o dele no chat. Colocou? O abre alas que eu quero passar, exatamente, professor. Não, tá acima aí. O professor José Soares. José Soares. Professor José, você quer comentar o seu aqui? Pode ficar à vontade. Eu pensei aqui em alguma coisa e algo que eu achei bem interessante, que eu vim observando passando na educação infantil, é o uso das parlendas, né? Então, eu acho que seria legal, assim, até para trabalhar com as crianças mesmo, né, numa perspectiva híbrida, alguma coisa do tipo com um tema, né? Cantando e dançando com as crianças. Né? Um público-alvo entre 4 e 7 anos, e os conteúdos seriam parlendas, né? Então, eu imaginei podcasts de, no máximo, 5 minutos, mas porque são rimas, né? Isso. Repetitivas, tal, mas para estimular a cantar e talvez algumas poucas instruções, assim, não sei. Não, mas perfeito, professor. Então, assim, ó, veja aí a possibilidade. A gente saiu aqui de jovens, né? E agora que a gente já está trabalhando crianças, né? De 4 a 7 anos. Então, é a democracia do podcast, né? Então, as possibilidades que o podcast fornece, né? E aí a questão dos atentos. Aí você colocou um ponto chave nessa questão do trabalho com crianças, né? Isso é um podcast no máximo 5 minutos, né? Por quê? Porque ela vai ouvir e aí, de repente, outra coisa já chama a atenção dela, né? Então, assim, tem que ser uma coisa muito dinâmica, muito rápida, né? Então, a gente viu isso com bastante propriedade quando a Ana falou, né, sobre os podcasts na musicalização infantil, né? As formas como são construídas, né? A questão dos sons que são produzidos, né? Toda a trilha sonora envolvida ali. E esse tema das parlendas realmente é o conteúdo de parlendas. Quem nunca aqui ouviu uma parlenda, né? Quem nunca trabalhou parlenda, né? Ou de forma formal, de modo formal, ou de modo informal, né? A partir das experiências familiares, né? Então, assim, é um resgate, né? Da infância, trazendo um movimento que a gente teve na infância para a infância atual, né? Então, e eu penso assim, são conteúdos, temas extremamente relevantes principalmente em todo esse contexto que a gente está, né? Então, assim, é um processo realmente de ressignificar a infância enquanto infância, né? Eu vejo esse movimento. Então, muito obrigado, professor, pela contribuição, tá? De parabéns. E ó, eu espero também que o senhor faça aí o podcast aí, é um desafio aí para a galera. Vamos ver se a gente consegue fazer esse movimento, tá? Mais alguém? Mais ninguém? Tá. Então, já finalizando, pessoal, tem duas coisas ainda que eu queria trabalhar com vocês. Trabalhar não, falar para vocês. Tiago, Ana, vocês tiveram alguma contribuição? Eu tive uma ideia também no
No meu caso, né? Foi coisa rosa, jovem do Espírito Santo. No meu caso, eu ia fazer um podcast para crianças que estivessem iniciando na clarineta, mas nem precisaria da clarineta para aprender o que eu ia demonstrar. É para aquela questão que eu falei ontem, né? Quando a gente vai soprar o instrumento, a gente pega o instrumento, né, sopra e não sai som. E aí a gente faz força, né, aperta a embocadura e o som sai. Então, mas isso é errado, na verdade. Você tem que fazer, aumentar a coluna de ar, fazer a pressão de coluna de ar. E uma técnica para corrigir isso chama-se frulato. É uma técnica que você sopra fazendo um som como se fosse uma espécie de um gargarejo, né, batendo a língua no céu da boca, né, fazendo um som assim. Você já dá para perceber. Você sopra e faz esse som. E trabalhando nessa questão para evitar o aperto da embocadura do instrumento, porque apertar a embocadura desafina, né? Aumenta a frequência, aumenta a vibração da paleta, desafina. E também a outra questão que eu ia trabalhar é a questão da respiração, do apoio na respiração diafragmática, e a manutenção da coluna de ar, que pode ser trabalhada até utilizando um pedaço de papel, uma folha de papel, você segura ela a certa distância da sua boca assim, sopra, e você tem que manter ela dobrada. Então, aí você afasta e continua soprando, e ela tem que manter dobrada da mesma forma, sabe? E esses três detalhes, essas três técnicas, já para quem está iniciando, assim, é um passo gigantesco, sabe, no instrumento. Aí, bom demais, Thiago. Então assim, utilizar, né, a fazer toda uma perspectiva teórica, né, de utilização do instrumento, mas que de uma forma que não seja aquela teoria que você, o professor José Soares comentaram no primeiro dia, né? Aquela teoria que afasta, né? A teoria que afasta o estudante, né? Bom demais. Pessoal, eu vou colocar aqui a lista de presença, tá? De hoje. E enquanto vocês preenchem a lista de presença, nem está certo falar preencher a lista de presença, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar o último passo da construção do podcast. Vocês montaram todos os temas, os conteúdos, o público-alvo, e aí vem a grande questão. Como é que eu vou chamar o meu podcast? Né? Então, o Diogo, ele colocou, né, alguns links na apresentação dele, né? E um dos links é esse daqui, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Só não esqueçam de preencher a lista aí, tá? Vou projetar aqui. Ele colocou 2, na verdade, né? Mas eu vou trabalhar só com um aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Que é um gerador de nomes, né? Então, se você está sem ideia de como vai fazer tudo, né? De como que vai proceder, você entra no gerador de nomes, que é esse daqui. Eu acho que vai começar a projetar aí para vocês agora. Isso. Nomes de podcast. Então, aqui foi sugerido lá, mulher, música. Clique em gerar. Né? E aí vai sair, acho que está aparecendo aí para vocês, que eu mudei a tela, mas eu acho que deu certo aqui. Isso. E aí vai sair, né, os nomes aqui que o programa gerou, né?
E a vantagem desse site aqui é porque você pode até perguntar se o domínio está disponível, né? Se o nome está disponível, né? Então, por exemplo, aqui, mulheres, deixa eu ver, Florida Mulher, né? Clique aqui para ver se o domínio está disponível. Então, aí você clica e daí ele vai fazer a pesquisa, né? Então, ele está totalmente disponível, né? floridamulher.com, né? floridamulher.org, floridamulher.ca, floridamulher.es. Então, assim, é uma possibilidade, né? Se você tiver, né, sem ideias para montar o título, utilizar esse site aqui. Eu vou colocar o link. Todos esses links, pessoal, tá? A gente vai disponibilizar nos grupos, né? No grupo de WhatsApp, e depois a gente vai fazer um apanhado geral do que foi feito e disponibilizar pelo e-mail, né? Para a galera ter acesso. Beleza? Então, eu acho que é isso, né? O que tinha para mostrar para vocês desse movimento, né? Acho que a gente conseguiu. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né? Antes de finalizar, né? Eu gostaria que, se possível, né? Quem puder, né? Abrir as câmeras para a gente tirar uma foto aqui, já que a gente não pode estar presencialmente, tirar uma foto aqui, todo mundo. A foto que nesse mundo digital agora é chamado de print, né? Então, a foto no ambiente digital. Então, aí, quem puder, né, abrir a câmera para a gente fazer esse momento, esse registro. E aí, a guisa de conclusão, gostaria de agradecer, né, a participação de vocês, gostaria de agradecer, né, o empenho dos colegas, né, agradecer a presença aí do pessoal que veio de fora da instituição, né, pelo formulário lá a gente viu que tinha muitas pessoas que não eram ligadas à instituição, né, não eram ligadas ao FT nem ao FNT, eram pessoas da comunidade externa, e a gente se sente muito lisonjeado com a participação de vocês aqui, né? Eu penso que a gente mais aprendeu do que repassou, né? O conteúdo aqui, né? Esses momentos sempre são gratificantes justamente por essa troca de conhecimento, né? Essa troca de informações e que a gente vai tendo aí ao longo desses 3 dias, né? Agradecer o professor José Soares aí que esteve com a gente, a Adriana, professora Adriana, que está aqui com a gente agora, no momento, né? A professora Renata, que deu uma passada, né, mais cedo aqui na nossa oficina, né? Tiago, Ana, agradecer demais aí o empenho de vocês, o colega Diogo, o Charles, que não puderam estar aqui, né, hoje por outros afazeres, né? O Diogo até mandou uma foto aqui de tanto cabo que ele está mexendo com a transmissão agora à noite, que eu foi encabulado. E, então, assim, Tiago, Ana, né, a palavra está com vocês. Só agradecer mesmo a participação do pessoal aí no sábado à tarde, né? Está participando da nossa oficina aí. Muito obrigado aí a todos os participantes. Ana. Não, eu também quero só agradecer mesmo a companhia, o aprendizado em conjunto, né? A gente aprendeu aqui todo mundo junto, foi muito bom. Ó, o Caboquinho gostou também, viu? Tá animado aí. Não, é um desafio aqui para mim, porque aqui ele tem 2 anos, né? E hoje tá eu sozinha com ele aqui. Ontem também, mas foi difícil, mas vencemos essa etapa. Com fundo sonoro de criança, quer coisa melhor? Falando de educação musical e tudo mais com criança no fundo? Exatamente. Pois é, deu certo. Eu até falei dele ontem, né? Que aquelas músicas, o último que eu sugeri lá do Jacaré Elvis, foi por causa dele, porque ele ouve. Então, ele que me ensinou. A gente aprendendo, inclusive eu tive que tirar todas as músicas do Jacaré Elvis e aprender a dançar as músicas do Jacaré Elvis, né? Porque os dois aqui de casa me botaram foi doendo. Então, assim, é um processo que vamos indo. Professor José Soares.
Agradecer, viu? Foi muito legal, muito bacana essas oficinas, muito bem organizada. E teve tanto essa parte mais conceitual, né? Sobretudo no início, como essa parte mais técnica. E hoje foi muito bacana, porque fechou a gente meio que já ensaiando como é que a gente pode colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, assim, e dentro dessa questão ativa, né, toda hora a gente estava sendo provocado para participar, eu acho que isso é bem legal, porque a gente se interessa mais. Então, para mim, assim, nota 1000, assim, muito, muito legal. Eu queria aproveitar e fazer só propaganda, eu acho que eu fiz ontem, né, o nosso livro lá do projeto, ele saiu, ele está no repositório institucional, e tem um capítulo que é um relato de experiência dos residentes pedagógicos, né, que fizeram numa turma. E tem também um curso tem um capítulo também sobre Canva, como utilizar o Canva de forma pedagógica, enfim. E tem várias coisas lá interessantes, assim. Então, se você, depois eu vou colocar o link, eu coloquei o livro, mas acho que não vale muito a pena. Tem que colocar o link, porque quando entra pelo link e baixa, fica lá na estatística lá do repositório, aí dá uma força, tá bom? Aí se vocês puderem também divulgar, às vezes não serve para a gente, mas serve para outra pessoa, né? Às vezes... Tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Foi muito, muito legal. Estava pensando, como eu sou privilegiado, né? Eu sou pago para participar de coisas legais assim e aprender mais ainda, assim. Professor é desvalorizado em muitos sentidos, mas tem um lado positivo também. Nesses dias, desde quarta-feira, eu tenho, não só eu, né? A Adriana, todo mundo aqui, a gente tem usufruído desse lado positivo, né? De poder participar de momentos tão ricos assim, em que a gente aprende bastante. Valeu. Muito obrigado, professor José Soares. Professora Adriana. Bem, eu também quero parabenizar o grupo, eu já tinha até escrito, mas, assim, parabéns mesmo, foi muito bem organizado, né? Igual o José falou, vocês trouxeram o aspecto teórico, o aspecto prático, né? A gente fez, então, assim, foi muito bom mesmo. Gostei da fala de vocês, do jeito de vocês apresentarem, uma forma tranquila, né? Boa da gente ouvir. Parabéns ao grupo, né? Assim, esse eu já tinha falado em outros grupos também. Está sendo muito bom ver o resultado desse projeto, né? Dessa extensão que veio assim, foi de uma vez, mas assim, de uma vez e saiu coisa boa. Olha só que coisa boa! Mas foi muito bom, parabéns, né? Parabéns e obrigada por vocês terem se empenhado e terem topado esse desafio, né, José? Porque só a gente está colhendo porque eles toparam. Então, assim, compraram a ideia. Então, assim, parabéns ao grupo, tá? Está sendo uma satisfação estar aqui com vocês, aprendendo com vocês e vendo o trabalho que vocês fizeram. Parabéns. Muito obrigado, professor. E a gente fica muito feliz, né, com esse retorno, né, o pessoal agradecendo. Então, realmente, assim, foi um trabalho árduo que a gente fez, assim, intenso, né? Teve momentos, assim, que a gente pensou, rapaz, vai dar certo o negócio, será que o trem vai sair, né? Mas estamos aqui e esse feedback é importante para a gente, né? Para a gente saber se realmente a gente contemplou os objetivos que a gente tinha colocado, né? Lá no começo, na nossa proposta, né? Então, é no mais agradecer, né, a presença, né, de todas e todos aqui nesse momento, né? Declarar como encerrada a nossa oficina, né? A gente já tirou as fotos oficiais, já colocou tudo, e agradecer, e estamos à disposição. O professor José Soares quiser disponibilizar depois o link para a gente do trabalho, a gente tem o maior prazer em divulgar, né? E vamos agora, partir para a próxima agora. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa tarde.